Vamos abrir a nossa Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 12. Primeira a Timóteo, no capítulo 6, versículo 12. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo: guarde este mandamento imaculado e irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor meu Deus, a palavra do Senhor é a verdade, Pai. E diante do Senhor, com reverência, temor e tremor, nós nos aquietamos diante de Ti, para ouvir a Tua voz e obedecer a palavra do Senhor. A Tua palavra não volta vazia, mas cumpre o propósito designado pelo Senhor, Pai. Fale conosco, abra, Senhor, os olhos do nosso entendimento e nos conceda sabedoria e revelação nesta tarde, para que possamos compreender a Tua vontade e obedecer e praticar os ensinamentos da Tua palavra. Ensina-nos, ó Pai, e alcance a vida de toda a Tua igreja, que todos sejam tocados pelo poder do Senhor nesta hora, até mesmo aqueles que não puderam estar aqui, mas pedem a nossa oração. Nós intercedemos para que eles sejam alcançados. As pessoas que pedem a nossa intercessão, ó Pai, apresentamos a Ti, pedimos que o Senhor cure, que o Senhor opere nestas vidas de forma sobrenatural, Pai. Também a vida da Aparecida, Zaqueu, Tonim, nós entregamos em Tuas mãos poderosas. Realiza um milagre, cure de forma maravilhosa, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. É o que nós pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Todos digam amém, Senhor. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve ao seu discípulo Timóteo, líder e já pastor nesta época, dizendo: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna. A Bíblia nos diz que há um combate, há uma batalha onde eu e você estamos envolvidos. Há uma necessidade para mim e para você de tomarmos posse das promessas de Deus. Paulo falava com Timóteo, já pastor nesta ocasião, dizendo: tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado. Quantas promessas Deus nos fez, para quantas coisas maravilhosas Deus nos chamou. Deus chamou você para a bênção, para a vitória, para a obra dEle. Deus chamou você para uma vida de vitória, para uma vida frutífera. E a Bíblia diz: tome posse destas promessas. Tome posse. Diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo: guarde este mandamento imaculado e irrepreensível. Guarde este mandamento de Deus. Guarde este mandamento. A Bíblia está nos dizendo que isso é um mandamento. Um mandamento: combate o bom combate da fé, tome posse das promessas de Deus. É um mandamento imaculado e irrepreensível. Guarde isso até quando?
Fique firme na fé, combatendo em oração, tomando posse das promessas de Deus, até o dia 26, no final do jejum da vitória. Até o final deste ano, porque aí então, seus projetos de vida 2016 serão alcançados. É só esse ano? Não, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, até a volta do Senhor, Deus nos chama para guardar este mandamento e permanecer combatendo este bom combate da fé, batalhando pela fé. E esse texto nos mostra claramente, irmãos, que as promessas de Deus não são automáticas. Diga comigo, as promessas de Deus não são automáticas. Nós estamos acostumados hoje em dia com uma vida tão automatizada, tantas coisas automáticas, que nós nos tornamos muitas vezes desapercebidos das coisas e achamos que tudo é automático. Hoje nós vivemos numa época de tanta tecnologia, de tudo tão automático, as casas estão se tornando automáticas, os portões são automáticos. Eu fiquei assustado esses dias porque entra no carro, o celular, a hora que dá partida no carro, e o celular conecta no carro, ele já diz: tantos minutos até o endereço tal, e o trânsito está bom, e sabe para onde você está indo, por causa da sua rotina. Eu ligo o carro em casa, e já aparece 15 minutos até a rua José Carneiro Renaldi, número 835, o trânsito está bom. Quantas coisas automáticas, diferente de um tempo atrás, que para você assistir televisão, se quisesse trocar o canal, tinha que levantar do sofá, ir até a televisão, pegar naquele botãozinho bonitinho do seletor, e fazia clec, clec, aí mudava de canal. Tinha alguns canais que era mais chiado do que tudo. Às vezes tinha que correr lá para um cabo, né, um cano, um tubo metálico, dar uma giradinha para um lado ou para o outro, para a antena virar um pouquinho e a televisão pegar melhor. Quem participou, quem viveu essa época? Tem muitos jovens de hoje em dia que não viveram. O Alexandre viveu isso, né? Hoje as coisas são tão automáticas, tão fáceis, tão modernas, que nós achamos que as bênçãos de Deus também são automáticas. Mas muitas vezes nós temos que sair do automático, porque nós achamos que se continuar só naquela rotinazinha, aquelas mesmas orações sempre repetidas, aquela rotininha: antes de eu dormir, eu vou dobrar os meus joelhos, eu vou orar uma oração de 3 minutos, e vou falar as mesmas coisas sempre. Ó Deus, obrigado por este dia, pela minha vida, por tudo que o Senhor me concedeu, abençoe minha família, isso, aquilo, amém. Nós achamos que essas orações automáticas, essa vida sem busca pela presença de Deus, que isso vai nos trazer, que isso vai liberar bênção sobre nós. Achamos que aquela rotina, não tenho nada contra a rotina, muito pelo contrário, nós precisamos ter hábitos saudáveis, costumes saudáveis e espirituais. Jesus tinha costumes, Jesus tinha hábitos. A Bíblia fala que Jesus tinha o hábito, todos os dias, de se retirar para um lugar sozinho, para um lugar secreto, orar. Todos os dias Jesus se retirava de todo mundo para ficar em oração. Jesus tinha o costume de ir toda semana a uma sinagoga para ouvir a palavra, para falar da palavra, para compartilhar os ensinamentos de Deus. Era costume.
Então nós precisamos ter o hábito da oração, o hábito de frequentar os cultos de celebração, as células. Nós precisamos ter hábitos, mas nós temos que tomar cuidado para não fazermos tudo de uma forma tão automática. Quando cantamos, levantamos as mãos, cantamos apenas porque sabemos a letra, oramos apenas porque estamos falando as mesmas coisas de sempre. Muitas vezes nós falamos, temos até o modo automático de dizer, em nome de Jesus, e às vezes falamos em nome de Jesus para tantas coisas que nós nem vamos fazer. Irmão, olha, passa lá na minha casa essa semana, preciso conversar com você. Irmão, tudo bem, eu vou lá sim, em nome de Jesus. Mas não vai. Falou até porque saiu essa expressão automaticamente. Quantas vezes nós agimos no automático e achamos que as bênçãos de Deus são automáticas? Mas o que a Bíblia nos diz aqui é que as promessas de Deus não são automáticas. É preciso combater um bom combate, e é preciso tomar posse das promessas de Deus. Quero deixar 2 exemplos bíblicos. Deus prometeu ao povo de Israel tirá-los da escravidão no Egito e colocá-los numa terra boa que emana leite e mel. Deus fez esta promessa. Havia uma terra prometida por Deus para eles. E como eles entraram na terra? Automaticamente eles saíram do Egito e abriram os olhos e já estavam na terra prometida? Não, teve muita oração, teve muito desafio. Moisés teve que enfrentar Faraó, foi muita luta, foi batalha. Atravessaram o Mar Vermelho por um milagre de Deus. Foi 40 dias de oração e jejum no Monte Sinai. Depois o povo idolatrou, fez um ídolo. Moisés orou de novo, jejuou. Era guerra, era batalha, murmuração, correção de Deus e muito trabalho. E vai 40 anos no deserto, guerras, lutas, muitos desafios. Atravessaram o rio Jordão. Já Moisés havia morrido, Josué agora liderava Israel, e eles foram conquistando a terra, tomando posse da terra, conquistando cidade por cidade, guerreando, batalhando, em nome do Senhor dos Exércitos, avançando, pouco a pouco, mas conquistaram a terra que Deus havia prometido para eles. Havia uma promessa, mas era necessário combater um bom combate. Sobre a nossa vida existem promessas gloriosas de Deus, mas Deus nos chama a combater um bom combate da fé, para tomar posse de cada uma dessas promessas. Um outro exemplo que as promessas de Deus não são automáticas é a vida de Isaac e Rebeca, o casamento dos sonhos, o casamento exemplar, um romance bíblico de tirarmos o chapéu. Isaac, filho de Abraão, filho da promessa. Deus tinha promessas na vida de Isaac. Através da descendência de Isaac, Deus disse para Abraão: eu levantarei uma grande nação. Deus tinha promessas de levantar uma grande nação dos descendentes de Abraão, e Isaac era esse descendente. Aí quando chega o tempo dele casar, Abraão envia o seu servo para buscar uma esposa para Isaac. E Eliezer vai até os antepassados de Abraão e ora a Deus para que o Senhor preparasse a esposa certa para Isaac, e Deus prepara Rebeca, do jeito que havia sido mandado por Abraão, do jeito que o servo de Abraão, o mordomo de Abraão orou. Deus preparou aquela moça. Rebeca foi preparada por Deus. Ela foi com o servo de Abraão, conheceu Isaac, se apaixonaram. Isaac e Rebeca casaram-se, e isso se tornou até um exemplo de casamento. Os jovens cristãos,
quando estão esperando casar-se, os jovens solteiros usam uma linguagem simbólica dizendo, o moço diz assim, eu estou esperando Deus preparar a minha Rebeca. E a moça solteira, esperando Deus preparar-lhe um namorado para ser o seu esposo, diz, eu estou esperando Deus preparar o meu Isaque. De tão exemplar e gloriosa que foi esta união. E hoje é o dia dos namorados, nada melhor do que nos lembrarmos de uma história de amor como essa. Preparada por Deus. Deus havia preparado. Mas Isaque e Rebeca se casaram, Deus tinha promessas na vida de Isaque, porém Rebeca era estéril. Aí nós nos perguntamos, como é que Deus, tendo promessas para Isaque, de dar-lhe uma descendência numerosa, dá a ele uma esposa estéril? A bênção de Deus, a promessa de Deus é real, mas não é automática. Não é porque Deus tinha promessas na vida de Isaque, ele preparou a sua esposa Rebeca, que tudo seria automático, tudo aconteceria como num filme, como num conto de fadas. Olha o que Isaque fez, irmãos, Gênesis 25, versículo 21. Gênesis, capítulo 25, versículo 21. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Diga comigo, Isaque orou ao Senhor. Ele teve que orar, e no original, em hebraico, essa palavra orou ao Senhor, não fala de uma oraçãozinha, ele fez uma oração antes de dormir, fala de uma oração perseverante. Isaque orou instantemente e insistentemente. Isaque perseverou em oração por sua esposa, porque ela era estéril, e o Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Ele orou. Então esses dois exemplos nos mostram que a promessa de Deus existe, ela é real, mas ela não é automática. Diga comigo, eu preciso combater o bom combate da fé e tomar posse das promessas de Deus. Como tomar posse das promessas? Eu quero compartilhar com você uma revelação da palavra de Deus a respeito de como tomar posse das promessas. Como é isso? O que Paulo estava dizendo a Timóteo. Eu quero compartilhar estes princípios com você. Em primeiro lugar, o Salmo 119, que é o maior capítulo de toda a Bíblia, Salmo 119, no versículo 89, diz algo muito importante. Salmo 119, versículo 89 diz assim: a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Diga comigo, a palavra de Deus está firmada nos céus. Irmãos, todas as promessas de Deus, são aproximadamente 8.000 promessas de Deus na Bíblia para nós. Todas estas promessas que estão na palavra de Deus, estão firmadas, estão estabelecidas nos céus. A Bíblia não diz aqui que a palavra está estabelecida na terra, mas a palavra está estabelecida no céu. Então as promessas de Deus estão estabelecidas no céu. Agora olha o que diz o Salmo 115, voltando algumas páginas apenas na nossa Bíblia.
Salmo 115. No versículo 16, Salmo 115, versículo 16, diz assim: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra, Ele a confiou ao homem. Vamos ler juntos isso, irmãos? Esse é um princípio fundamental para entendermos o agir de Deus na terra. Diga comigo: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra, Ele a confiou ao homem. Diga para quem está do teu lado: Deus confiou a terra ao homem. Irmãos, isso não é contraditório com outros textos bíblicos, por exemplo, Salmo 24, que diz que o céu e a terra e tudo que neles há pertencem ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. A terra é do Senhor ou não é? Sim. Os céus são do Senhor? Sim. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui é que Deus confiou a terra ao homem. Deus arrendou a terra ao homem. Jesus contou uma parábola dizendo que o Senhor arrendou a sua propriedade a alguns homens. Ele estava falando disso. A terra, Deus confiou para os homens. Deus entregou sob o cuidado dos homens. Deus arrendou para os homens. E nesse mesmo texto diz que os céus, os mais altos céus pertencem ao Senhor. A terra, Ele confiou aos homens. Não adianta você ficar ali no automático dizendo assim: a promessa vai vir. A promessa vai vir. Se coloque em oração, clame ao Senhor. Jesus disse: ore, clame ao Pai. Pai nosso que estás nos céus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus nos ensinou a orar. A Bíblia diz: orai sem cessar, orai em todo tempo, com toda oração e súplica por todos os santos. A Bíblia diz: perseverai na oração, porque quando nós oramos, estas promessas que estão estabelecidas nos céus, elas virão sobre nós e elas serão estabelecidas na nossa família, na nossa vida financeira, na nossa vida ministerial, na nossa saúde. As promessas serão estabelecidas na terra através da nossa oração. Oração. Leia comigo 2 aos Coríntios no capítulo 13. 2 aos Coríntios capítulo 13, existem princípios que Deus estabeleceu, e Ele age por estes princípios. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa, antes de ler, a promessa de Deus não é automática, porque senão nós poderíamos observar o seguinte: Deus não faz acepção de pessoas, Deus não tem filhinhos queridinhos, preferidos e outros filhinhos desprezados. Deus ama todos nós de maneira igual. Quem crê nesse Deus totalmente justo e que não faz acepção de pessoas? Agora, por que alguns são muito abençoados e outros são pouco abençoados? Porque algumas pessoas sempre contam testemunho e outras pessoas sempre ficam ouvindo testemunhos dizendo assim: na minha vida não acontece isso. Deus faz acepção? Deus diz assim: eu quero abençoar aquela ali, aquela não, então sai para lá, sai da reta da bênção. Não é automático, é resposta de oração. Se fosse automático, todo mundo ia receber igualzinho, todo mundo ia ter a mesma bênção, a mesma vitória. Mas há necessidade de orarmos. Olha o que diz a Bíblia em 2 aos Coríntios capítulo 13, versículo 1. Esta será a minha terceira visita a vocês. Toda questão precisa ser confirmada
pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Literalmente, Paulo estava tratando de problemas na igreja em Corinto, que seriam resolvidos pessoalmente quando ele fosse, e ele citou então um texto de Deuteronômio, dizendo que toda acusação será confirmada por 2 ou 3 testemunhas, e eu vou resolver essas questões, essas contendas, essas dificuldades que existem aí na igreja. Irmãos, dificuldades existem em todas as igrejas. Na igreja de Corinto, fundada pelo apóstolo Paulo, tinha problemas. Na igreja de Éfeso, pastoreada por João, tinha problemas. Na igreja da Galácia, tinha problemas. Na igreja quadrangular do Jaguaré, tem problemas. Em todas as igrejas que servem ao Senhor, pode ter problemas, porque ainda hoje a igreja é militante, até que um dia ela se tornará a igreja triunfante na hora do arrebatamento, e se tornará gloriosa diante do Senhor. Mas hoje a igreja está militando. Então Paulo está tratando disso. Tem problemas aí na igreja, eu vou visitá-los pela 3ª vez, e vou resolver toda a questão por 2 ou 3 testemunhas. Mas olha o que ele está dizendo, isso é um princípio. Toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Toda questão, para o mal, como Paulo estava dizendo, toda acusação vai ser confirmada, e para o bem é válido. É um princípio, existem princípios na Bíblia que valem para todas as áreas. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus não nos dá tentação maior do que nós podemos suportar. Quem já leu isso na Bíblia? 1 aos Coríntios 10. Deus não nos dá provação, Deus não nos dá tentação, Deus não nos dá lutas maiores do que podemos suportar. Então, se você está passando uma tentação, uma luta, você pode dar glória a Deus, que é a luta do tamanho que você pode vencer, do tamanho e da carga que você pode suportar. E esse princípio é válido também para as bênçãos. Deus não nos dá bênçãos maiores do que nós podemos suportar. Tem pessoas na igreja que, se Deus lhe der tudo que ele está querendo ou pedindo, a pessoa se desvia, sai da igreja, perde a sua salvação, vai para o mundo e é condenada ao inferno. E Deus não quer que ninguém se perca. Deus não nos dá bênçãos maiores do que podemos suportar. Deus não vai dar a Rebeca, a esposa abençoadíssima, para um jovem que está pedindo, mas ele é infiel a Deus. Deus não vai preparar um marido abençoado, um Isaac cheio da presença dele, para uma jovem que está pedindo, que está querendo tanto, mas que não é fiel a Deus. Não merece, não suporta aquela bênção. Não tem atitudes que condizem. E esse versículo também se aplica para questões e problemas, como também para promessas. Nós podemos ler 2 aos Coríntios 13:1, entendendo também o seguinte: toda promessa precisa ser confirmada pelo depoimento, pela confissão de 2 ou 3 testemunhas. Diga assim comigo: toda promessa precisa ser confirmada pelo testemunho, pela confissão de 2 ou 3 testemunhas. Precisa ser confirmado. O que é que Paulo falou para Timóteo? Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Você já fez a boa confissão, Jesus Cristo fez a boa confissão diante de Pilatos. Guarde esse mandamento imaculado e irrepreensível,
até a manifestação de nosso Senhor Jesus. Continue combatendo o bom combate da fé, tomando posse das promessas, confessando a verdade até a manifestação de Jesus Cristo. Confessando, confissão. A confissão da verdade de Deus é muito importante, e toda promessa precisa ser confirmada pela confissão de 2 ou 3 testemunhas. E eu quero dizer aqui, usando até as palavras de Jesus, em João capítulo 8, versículo 17, quando ele diz assim: eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai dá testemunho a meu respeito. Jesus estava dizendo isso: eu testemunho a meu respeito, e o meu Pai que está nos céus testemunha também junto comigo. Eu quero dizer que se precisam 2 ou 3 testemunhas para confirmar toda a promessa de Deus na nossa vida, a primeira testemunha é o próprio Deus. Ele é a primeira testemunha. Ele está no céu dizendo: eu prometi isso para você, eu estou aguardando você compreender as minhas promessas, para confirmá-la junto com você, e estabelecê-la aí na terra, na sua vida e na sua família. Ele é a testemunha. Jesus está à direita do Pai, e a Bíblia diz que Ele intercede por nós. Jesus está lá dizendo: Pai, aquela pessoa ali na quadrangular do Jaguaré, aquela mulher, aquele homem, ele entregou a vida para mim, essa pessoa me recebeu como Salvador, o meu sangue está sobre a vida dela, os pecados dela estão perdoados, ó Pai. Agora confirma as tuas promessas na vida desta pessoa. Deus é a primeira testemunha para confirmar toda a promessa sobre a nossa vida. Mas toda promessa precisa de 2 testemunhas. Só a vontade de Deus para isso ainda não basta. Precisa de mais uma testemunha. E quem é essa segunda testemunha? Sou eu e é você. Em Atos 1:8, Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Levante a sua mão, se você já está entendendo o que Deus quer te dizer nesta tarde. Diga assim comigo: eu sou a segunda testemunha para que todas as promessas, levante a sua Bíblia assim, todas as promessas que estão firmadas nos céus, sejam estabelecidas aqui na terra, em minha vida. Aleluia! Você é esta segunda testemunha necessária para confirmar toda a promessa na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Você é essa pessoa. É necessário o depoimento de 2 ou 3. Se precisarmos da terceira testemunha, vamos lá para Mateus 18. Mateus 18, versículo 19. Olha o que Jesus disse. Mateus 18, 19. E aqui nós vamos fechar e nós vamos ligar tudo. Fica de pé para lermos juntos este versículo. Mateus capítulo 18, versículo 19. Também lhes digo que, se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Aleluia. Deixa o Espírito Santo ir revelando isso no fundo do teu coração, porque Jesus fala aqui novamente que o Pai está nos céus. Aí nós nos lembramos do Salmo 119, que diz que a palavra está firmada nos céus. Aí nós nos lembramos do Salmo 115, que diz que os céus são do Senhor, mas a terra Ele confiou aos homens.
O Pai está no céu. E quando nós oramos, e Jesus está falando aqui de oração, tudo o que vocês concordarem aqui na terra, sobre qualquer assunto sobre o qual pedirem, Jesus está falando sobre qualquer assunto, qualquer pedido que apresentamos a Deus, aqui na terra. O versículo 19 diz: o que vocês concordarem na terra, o Pai vai responder do céu. E Jesus está dizendo: se 2 de vocês concordarem, a primeira testemunha é Deus, a segunda testemunha somos cada um de nós. E quando nós nos unimos, damos. E Jesus está dizendo: tudo o que concordarem. Irmão, se tem uma promessa de Deus que ainda não se cumpriu na sua vida, ela vai se cumprir através da tua oração e da tua confissão da palavra de Deus nesta campanha. Você vai confessar essas promessas sobre a sua vida. Você vai orar e tomar posse. Isso é tomar posse. Não é ficar o resto da vida choramingando: ah, Deus, minha esposa é estéril. O Senhor prometeu que eu teria uma descendência, mas Rebeca é estéril, Deus. Ah, o Senhor preparou a esposa errada para mim. Ah, não era então ela. Não, a bênção de Deus é real. A promessa de Deus está no céu sobre a tua vida. Ore e confesse a palavra. Essa promessa será estabelecida na terra. Na terra. Irmãos, eu li uma história verídica de um missionário norte-americano que estava evangelizando numa vila, numa aldeia no interior da África. Acabado o trabalho ali, ele quis ir para outro povoado, distante 2 dias de viagem de bicicleta, que era o melhor transporte naquela região. O problema é que ele precisava passar por uma estrada que cruzava uma floresta repleta de assaltantes, onde os homicídios eram comuns. Mas ele foi, e depois de pedalar um dia inteiro por aquela estrada, tendo por sua companhia somente o Espírito Santo e a floresta dos 2 lados, parou, montou o seu pequeno acampamento, sua barraca, para passar a noite, orou e cantou a Deus com toda a energia e dormiu. No outro dia, ele seguiu o seu caminho, chegou ao povoado e começou a evangelizar aquele novo povoado. Daí, algum tempo, um assaltante se converteu e perguntou ao missionário: onde estão os seus 26 companheiros? Pois quando eu era bandido e fui saquear você durante a sua viagem, haviam 26 guardas armados protegendo você. Surpreso, aquele missionário louvou a Deus pelo livramento. E quando voltou para os Estados Unidos e estava em sua igreja testemunhando, um homem lá no meio do culto interrompeu o testemunho e a pregação e contou que um dia, enquanto guardava as compras no carro, Deus falou para ele orar pela vida do missionário, que corria perigo. Este homem chamou alguns amigos para orarem com ele. Todos eles estavam naquele culto naquela noite, e se levantaram no meio da reunião. Ao todo, eram 26 homens que oraram pelo missionário. A oração traz o céu para a terra. E depois de conversarem mais algum tempo com o missionário, descobriram que o dia daquela oração foi o mesmo dia em que ele viajava pela floresta.
Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Levante as suas mãos e ore, porque as promessas de Deus não são automáticas, mas através da tua oração, elas virão sobre a tua vida. Vamos adorar, vamos cantar Pai Nosso. E enquanto cantamos, vai orando, vai dizendo: Pai, seja feita a tua vontade aqui na terra, em minha vida, em minha família, como é no céu, Pai. Venha o teu reino, Senhor. Comece a orar, comece a louvar. Aleluia.